2021, quarta-feira. Toda quarta-feira a gente estuda português, mas hoje vai ser diferente, a gente vai estudar história. Disciplina História, República Oligárquica, que a gente vai terminar esse conteúdo, que são os movimentos sociais. Tarefa de classe a gente vai fazer no livro de História, página 42, 43, 45, 46. E tarefa de casa vai ser na folha. Nessa folha vai a revisão de História. Por isso que hoje a gente está estudando História, porque a gente vai fazer a revisão de História, terminar o conteúdo de História, fazer a revisão, né? Quem está online, faça a tarefa de classe, que é da página 42, 43, 45, 46, e vai fazer a revisão de História também em casa. Depois a gente vai conferir, tá certo? Copiar a agenda bem bonito, bate uma foto e manda para ti. Bom, gente, vamos estudar História, terminar a República Oligárquica, né? Aqui a gente vai estudar os movimentos sociais. Durante as primeiras décadas da República, muitas pessoas mostraram-se descontentes com a situação em que viviam. Essa insatisfação motivou o surgimento de movimentos sociais em diversas regiões do Brasil. Conheça a seguir algum deles. Então, elas estavam insatisfeitas, aí surgiram os movimentos sociais, por causa das insatisfações das pessoas. A Comunidade de Canudo, 1893 e 1897. No interior da Bahia, entre 1877 e 1897, milhares de pessoas seguiam Antônio Conselheiro, homem que falava sobre a Bíblia e os valores cristãos, né? Então, essas pessoas seguiam ele. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores fundaram uma comunidade conhecida como Arraial de Belo Monte. Lá os moradores cultivavam alimentos e criavam animais para o próprio consumo, sem que o governo ou ricos fazendeiros interferissem diretamente na vida deles. Então, eles cultivavam o quê? Alimento e animais para o próprio consumo, né? O arraial, que também foi chamado de Canudos, cresceu rapidamente e chegou a ter milhares de habitantes, o que gerou descontentamento de membros da igreja, fazendeiros e representantes do governo, que viam na comunidade uma ameaça a seus interesses, já que eles criavam animais, cultivavam o seu próprio alimento, aí os fazendeiros, representantes do governo, viam como uma comunidade, uma ameaça a seus interesses. Foi o que eles fizeram. Com isso, os sertanejos foram acusados de tentar restaurar a monarquia e tornaram-se alvo de ataque de tropas enviadas pelo governo republicano. Os conflitos iniciaram em 1896 e após 4 expedições militares em 1897, a comunidade foi destruída e grande parte de seus moradores foi morta. Então, na comunidade de Canudo, as pessoas seguiram o Conselheiro, Antônio Conselheiro, plantavam e criavam animais por conta própria, aí o governo ficou assim pensando, epa, tem alguma coisa errada aí. Foram lá, atacaram a comunidade, né, e foram quase todos mortos. E tem uma questão sobre a comunidade de Canudo na revisão e na prova, certo? Aqui é a comunidade de Canudo, um dos movimentos sociais. Agora vamos para a revolta da vacina. A revolta da vacina em 1904. É um dos movimentos sociais também. Ao assumir o cargo em 1902, o presidente Rodrigo Alves tinha como meta a reforma urbana do Rio de Janeiro. A modernização começou com a construção de largas avenidas e prédios de 5 ou 6 andares. Portanto, famílias inteiras que moravam em Cortiço ficaram desabrigadas, porque ele construiu prédios e avenidas, né? Eles ficaram desabrigados. Uma das justificativas para essa reforma era o fato de que, na época, as ruas estreitas da cidade, sujas sem tratamento de esgoto, facilitava a proliferação de doenças, como a febre amarela, a peste, a varíola e a tuberculose. Para combater as doenças, foi chamado o médico Oswaldo Cruz. Vai cair na prova também. Qual o médico? Oswaldo Cruz. Ele e sua equipe
tomaram algumas medidas sanitárias, como a remoção do lixo, o uso de raticidas e o combate aos mosquitos transmissores da febre amarela. Então, a fim de eliminar a varíola, era necessário vacinar a população. Assim, o governo iniciou uma campanha de vacinação obrigatória, era obrigado todo mundo se vacinar. Mas muitas pessoas ainda não conheciam bem o funcionamento das vacinas e ficaram desconfiados quanto a seus benefícios. A falta de esclarecimento e a forma agressiva com que a vacinação foi imposta levaram a população a se rebelar. Em novembro de 1904, durante cerca de uma semana, ocorreram diversos confrontos entre a população e os representantes do governo. Como as pessoas naquele tempo não conheciam como era a vacina, eles se rebelaram, ficaram com medo de tomar a vacina. Então, eles se rebelaram contra o quê? Contra os agentes sanitários. Aí eles se rebelaram com o que eles tinham, com vassoura, com enxada, com cabo de enxada, né? Martelo, contra os agentes sanitários que vinham vacinar as pessoas. Eles não queriam se vacinar, como agora. Tem gente que não quer tomar a vacina. E é obrigatório tomar a vacina, né? Mas tem muita gente que não quer tomar, tem medo também, né? Então, aqui é a revolta da vacina em 1904. Agora vamos ver a revolta da chibata em 1910. No início do século XX, os marinheiros brasileiros viviam sob péssimas condições de trabalho. Os marinheiros brasileiros viviam sob péssimas condições de trabalho. O soldo, que era o salário deles, era muito baixo e a alimentação era deficiente e o trabalho era excessivo. Além disso, eles frequentemente eram punidos com castigos físicos, principalmente com o uso da chibata. O que era a chibata? Era uma vara fina e comprida. Por essas razões, a insatisfação dos marinheiros era grande. Essas más condições motivaram o início de uma rebelião em 22 de novembro de 1910, no Rio de Janeiro. Após um marinheiro receber o castigo de 250 chibatadas, aí, viu? Diante de todos os presentes no navio. Então, ele levou 250 chibatadas perante a todos os marinheiros que estavam no navio. Liberados por João Cândido Felisberto, os marinheiros tomaram embarcações e ameaçaram bombardear a capital, se alguma de suas exigências não fossem atendidas. Então, eles pegaram, liberados por João Cândido Felisberto, os marinheiros tomaram as embarcações e ameaçaram bombardear a capital, se as exigências deles não fossem atendidas. A principal delas, qual era a principal exigência deles? Era o fim das chibatadas como castigo, né? Depois de várias negociações, o presidente Hermes da Fonseca decretou o fim da chibatada como castigo no dia 27 de novembro de 1910. Então, eles tinham baixos salários e tinha também, a alimentação não era boa, e quando eles faziam qualquer coisa errada, eles levavam chibatada, né? Por isso que eles se rebelaram. Então, a revolta da chibata é a revolta dos marinheiros, a revolta da vacina é a revolta da população contra os agentes sanitários. Certo? Agora vamos ver a outro movimento social. Continuando, vamos lá? Então, vamos lá, gente, continuando. Agora vamos estudar o conflito do contestado, que quer dizer questionável, controverso. Por que aconteceu esse conflito? Presta atenção, viu, gente? A questão do conflito do contestado envolveu conflito pelas disputas de terra nos estados do Paraná e de Santa Catarina no início do século XX. Então, foi por causa de disputa de terra que houve esse conflito. A tensão teve início quando o governo cedeu terras para a construção de uma estrada de ferro na região. Por conta disso, muitas pessoas foram expulsas de suas terras. Em condições difíceis, encontraram esperança na formação de povoados sob a liderança de monges.
Um deles foi José Maria, defendia a ideia de um governo independente na comunidade em que vivia. Isso desagradou o governo republicano, que passou a enviar tropas para combater os habitantes das comunidades do contestado. Os primeiros combates aconteceram em 1912 e resultaram na morte do José Maria, que era o líder deles, né? Em 1916, após muitos confrontos, a comunidade foi destruída e várias pessoas foram mortas. Viu? Aqui, ó, quem estava em pé eram os revoltosos, essas pessoas aqui eram os revoltosos, né? E aqui foi o que eles capturaram, as pessoas sentadas eram os capturados. Então, esse conflito se deu por causa de questões de terras. O governo resolveu fazer uma estrada, né? E tirou as pessoas da terra deles. Aí começou um conflito, por isso que foi chamado o conflito do contestado. Agora vamos ver a greve geral. A greve geral de 1917. No ano de 1917 aconteceu em São Paulo, então aconteceu em qual estado? Em São Paulo. A greve geral aconteceu em São Paulo, uma grande greve que envolveu várias categorias profissionais. Então, envolveu vários profissionais. Os trabalhadores urbanos reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. O que é que eles reivindicavam? Melhores salários e condições de trabalho. Logo depois, essa greve ganhou adesão dos trabalhadores de outros estados do Brasil. Ao final, boa parte dos patrões cederam às reivindicações dos trabalhadores e concordaram com os reajustes salariais. Então, a greve geral aconteceu com várias categorias profissionais, né? E o que é que os trabalhadores reivindicavam? Melhores salários e o que mais? E condições de trabalho. E os patrões cederam às reivindicações dos trabalhadores e concordaram com os reajustes salariais. Então, essa greve geral foi em todo o Brasil, mas antes começou no estado de São Paulo, certo? Depois de São Paulo, aí eles aderiram em todo o Brasil. Agora, o fim da República Oligárquica, que foi a república que nós estudamos. Como foi que aconteceu o fim da República Oligárquica? Washington Luiz governou o Brasil entre 1926 e 1930. Nesse período, a economia sofreu os impactos de uma grande crise econômica, que se iniciou nos Estados Unidos em 1929 e logo chegou a outros países. Além disso, o presidente enfrentou problemas políticos, pois acabou com a política café com leite, que a gente até estudou, né? Na eleição presidencial de 1930, quando optou por apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes. A escolha gerou o descontentamento dos políticos mineiros que apoiaram Getúlio Vargas para a presidência, iniciando assim um movimento que provocou revoltas no país. Apesar de ter vencido, Júlio Prestes não tomou posse. Então, ele venceu, mas não tomou posse. Pois, devido às revoltas, as Forças Armadas forçaram Washington Luiz a deixar a presidência e apoiaram a posse de Getúlio Vargas. Então, a República Oligárquica acabou quando eles começaram a apoiar a posse de Getúlio Vargas. Aí é o outro capítulo que nós vamos estudar. E a República do Getúlio Vargas. Tá certo? A gente termina por hoje. Aí a gente vai explicar a tarefa de classe para quem está em casa e a de casa também. Ó, a tarefa de classe que nós vamos fazer em classe e quem está online vai fazer em casa. Qual a importância da vacina em sua opinião? Aí você pode falar que é muito importante para evitar doenças, para a gente não pegar doenças infecciosas. Por isso é muito importante a gente tomar a vacina. E para 43, por que a revolta dos marinheiros ficou conhecida como revolta da chibata? A reivindicação deles foi atendida, foi conhecida como revolta da chibata porque eles tinham como castigo as chibatadas, né? Eles levavam chibatadas. E a reivindicação deles foi atendida, a reivindicação deles foi atendida. Aí vamos para a página 45.
Lê as frases a seguir e faça o que se pede. Ó. Sublinhe de azul as frases que se referem apenas ao movimento de canudo. Aí você vai sublinhar de azul. Sublinhe de vermelho as frases que se referem apenas ao movimento contestado. Aí o que for movimento contestado, você sublinha de vermelho. Ó. Vermelho, vermelho. Sublinhe de roxo as frases que se referem aos dois movimentos. Aí roxo, ó. Tinha de lideranças religiosas. Roxo, desagradou ao governo republicano. Sobre os movimentos sociais da República, oligarca marca um V nas frases verdadeiras e F nas falsas. A revolta da vacina, a revolta da chibata e a greve geral ocorreram em várias áreas urbanas, verdadeiro. Os movimentos ocorreram apenas no norte do Brasil, falso. Canudo e contestado ocorreram em áreas rurais, verdadeiro. Os movimentos ocorreram apenas no sul do Brasil, falso. E aqui na página 46, preenche os espaços abaixo com as palavras que completam o texto. Ó. No final da década de 1920, no Brasil foi marcado por transformações na economia e na política. Na economia, o país foi afetado pela crise econômica de 1929. Na política, houve o rompimento da política do café com leite. Após a eleição, os políticos derrotaram e iniciaram um movimento de revolta. Com auxílio das Forças Armadas, a gente acabou de falar, né? Os membros de movimento pressionaram Washington Luiz a deixar a presidência para Getúlio Vargas assumir. Pronto, gente, essa é a tarefa de classe que vocês vão fazer, quem está online e quem está presencial vai fazer agora. E vai fazer também a revisão de história. Revisão de história. Quem foi o primeiro presidente civil da nossa história? Por que o Brasil ficou conhecido como República Oligárquica? Explica a expressão política do café com leite. Como era o voto do cabresto? Que tudo a gente já estudou. Complete as frases corretamente. O principal produto da economia brasileira até a década de 1930 era a construção possibilitou o transporte de café nas áreas produtoras até aí completa. As indústrias e os serviços nas capitais atraíram novos paraás. Como era o cotidiano dos operários nas indústrias? Você vai escrever como era o cotidiano deles. Responda com atenção. Qual a comunidade que atraía as pessoas que fugiam da seca e da fome e seguiu Antônio Conselheiro, um homem que falava sobre a Bíblia e os valores cristãos? Foi a aula de hoje. A revolta da chibata foi um movimento organizado por quem? O que eles reivindicavam? Durante a revolta da vacina, que médico foi chamado para combater as doenças? A revolta da vacina foi um movimento organizado por quem? Já falou na aula, né? Por que aconteceu o conflito do contestado? A greve geral aconteceu em que estado e que os trabalhadores reivindicavam? No final da década de 1920, o Brasil foi marcado por transformações na economia e na política. Ele foi afetado por qual crise? Os membros do movimento pressionaram Washington Luiz a deixar a presidência para quem assumir? Já acabou de falar, não foi a aula de hoje. Então, é a revisão de história, vocês vão fazer e amanhã a tia confere, tá certo? Então, gente, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã não tem aula de matemática, amanhã vai ser aula de ciências. Quem está presencial traz o livro de ciência, tá certo? Então, até amanhã, gente, se Deus quiser.